o artigo é sobre a eficácia da associação dupla dose de prostaglandina alfa e gonadotropina cariônica equina no proestro de vacas leiteiras mestiças submetidas à IETF. A IETF é um protocolo para usado na inseminação em tempo fixo, onde é feita a manipulação do ciclo estral das vacas. Então, ela é baseada geralmente em uso de progestágenos mais benzoato de estradiol, fármacos luteolíticos para a sincronização da fase luteínica e aplicação de ésteres de estradiol na indução do éster da ovulação. Mesmo sendo um protocolo para manipulação do ciclo, ele ainda não apresenta bons índices de reprodução, de fertilidade, estando entre 35% e 55%. Então, para melhorar esse resultado, é possível realizar um ajuste no protocolo, principalmente no final dele, onde gerando um perfil endócrino ideal no proestro, com níveis mínimos de progesterona, concomitante com uma elevação da concentração de estrógeno. Então, esse efeito é possível a partir do uso da gonadotropina cariônica equina e da prostaglandina F2-alfa. O ECG ele vai ocasionar um aumento do diâmetro e a capacidade esteroidogênica do folículo, a partir de ligando-se aos receptores de FSH e do LH no folículo e a receptores de LH no corpo lúteo, assim como estimular o crescimento folicular, aumentando a taxa de ovulação, o diâmetro do corpo lúteo e a concentração sérica de progesterona após a inseminação. Já a prostaglandina, ela vai ocasionar uma luteólise mais eficiente, onde ela vai estar melhorando os índices de concepção, porque baixas concentrações de progesterona tendem a melhorar a fertilidade. E uma dose extra de prostaglandina, ela causa um ambiente uterino mais adequado para a sobrevivência dos gametas e a ocorrência de fertilização. Então, os objetivos do presente estudo que a gente está apresentando foi avaliar o efeito de uma ou duas doses de prostaglandina F2-alfa, associada ou não ao ECG, sobre a dinâmica folicular, a função luteal pré-ovulatória, assim como as características morfofuncionais pós-ovulatórias do corpo lúteo, em fêmeas mestiças cíclicas submetidas a um protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Então, no material métodos foram utilizadas 29 vacas, mestiças de gir com holandês, todas eram pluríparas, todas passaram por exames ginecológicos para estarem aptas ao experimento, e no protocolo de sincronização ele se iniciou com o dia menos 18, onde foi feita uma pré-sincronização de uma onda folicular e da ovulação. Então, foi utilizado dispositivo intravaginal e uma aplicação de benzoato de estradiol. Já no dia menos 9, foi feita a remoção do implante e aplicado cipionato de estradiol, ECG e o dinoprost trometadina, que é um análogo sintético da prostaglandina F2-alfa. No dia 0, os animais passaram por um exame de ultrassom e foi realizado novamente o implante de dispositivo intravaginal e a aplicação de benzoato de estradiol. No dia 7, o análogo de prostaglandina. E no dia 9, todos os animais passaram pela retirada do dispositivo, uma aplicação de cipionato de estradiol e separação dos grupos. Foram feitos 4 grupos, sendo o grupo controle, que foi aplicado, além dos fármacos já ditos, solução fisiológica, o grupo prostaglandina, que foi aplicado dinoprost trometadina, o grupo ECG, com aplicação de 300 unidades internacionais de ECG, e o grupo 2, e o grupo de prostaglandina e ECG. Bom, eu sou a Stephanie, vou falar então brevemente dos resultados. Do total de 29 animais, 3 fêmeas, sendo uma do grupo controle, uma do 2-PGF e outra do 2-PGF mais ECG, não ovularam até 96 horas após a remoção dos implantes. Esses animais, então, foram eliminados do experimento, tendo o experimento, então, uma taxa de ovulação total de 89,65%.
Então, ao longo do tempo da dinâmica folicular, não foi verificados efeitos significativamente diferentes entre os tratamentos sobre as variáveis diâmetro folicular, área da parede folicular, área de perfusão na parede folicular e concentração sérica pré-ovulatória de progesterona. O mesmo foi observado também quando avaliado separadamente cada momento da dinâmica folicular e também para os parâmetros estruturais e funcionais pós-ovulatórios do corpo lúteo. Então, nessa figura, nós podemos ver os efeitos dos diferentes tratamentos sobre as características foliculares, analisadas em ultrassonografia modo B. Como dito anteriormente, não tiveram diferenças significativas entre os tratamentos. O que a gente pode ressaltar é que foi observada uma ovulação mais precoce no grupo 2-PGF mais ECG, e na variável área de perfusão sanguínea na parede folicular, quando avaliados momentos separados, no dia 11, o grupo ECG apresentou, então, uma maior área de perfusão sanguínea na parede folicular. Falando da concentração sérica de progesterona pré-ovulatória, como mencionado, não teve diferença significativa. O que a gente pode ver, então, que não foi verificado um efeito de dupla dose da substância luteolítica sobre a redução das concentrações séricas de progesterona pré-ovulatória. Então, nesse quadro, a gente pode ver a influência, então, dos diferentes protocolos de sincronização sobre os parâmetros estruturais e funcionais pós-ovulatórios do corpo lúteo. Então, nas variáveis de tamanho de corpo lúteo, que seria diâmetro de corpo lúteo e área de corpo lúteo, não foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos, bem como nas variáveis de perfusão sanguínea do corpo lúteo. O que a gente pode ressaltar aqui nesse quadro é que, para o grupo ECG, foram observados os maiores valores de tamanho de corpo lúteo e também os maiores valores de concentração de progesterona no dia 24. Meu nome é Samuel, eu vou falar trazer um pouco da discussão do trabalho. Eu acho importante para a gente entender um pouco dessa discussão que os autores trazem. A gente citar no Materiais e Métodos, eles trouxeram as características de ECC dos animais, onde, em média, esses animais que entraram no trabalho possuem ECC em torno de 3, numa escala de 1 a 5. E esse tipo de informação, como informações nutricionais, são de extrema importância para qualquer tipo de discussão que tenha a ver com reprodução, né? Então, eles chegaram nessa discussão falando dessas semelhanças estruturais, né? Então, todos os tratamentos tiveram semelhanças das estruturas foliculares semelhantes. Então, isso provou ser incapaz, esse tratamento com 2 doses de prostaglandina, de trazer algum resultado benéfico do que em relação à aplicação de uma única dose de luteolítico, né? Eles trazem as ideias de outros autores, como, por exemplo, Brusvin e Ribeiro e colaboradores, que falam ao contrário, que essa importância da dupla aplicação, que é de extrema importância essa dupla aplicação de PGF2-alfa para o perfil endócrino ideal desses animais que vão entrar no protocolo de ATL, né? Mas, em contraposição disso, o trabalho não foi observado essa alteração, né, sobre a dinâmica folicular, sendo que uma única dose já foi o suficiente para trazer esse benefício. Diversos estudos, né, citam da ação benéfica do ECG em protocolos de ATF, porém, esses estudos chegam na conclusão que o ECG ele tem mais ação em animais com baixo ECC, animais acíclicos e animais principalmente criados a pasto, né, para ter esse boom do crescimento folicular. Que não é o caso desses animais que participaram do estudo, né? Eram todos animais que estavam em ciclicidade, são animais com um ECC ótimo com relação a gado leiteiro, na média brasileira do gado leiteiro, e também não estavam a pasto, né? Eram animais de produção leiteira que não consumiam pasto. Alguns estudos com bós tauros índicos, né, que tiveram essa aplicação de ECG,
foi observado esse aumento no crescimento folicular, né? Então, dando também uma contrapartida com os resultados que eles encontraram. Porém, Pullen e Ferreira, eles acharam resultados semelhantes aos da pesquisa do artigo. Mas eles correlacionaram a essa falta de resposta ao ECG e a dupla aplicação de prostaglandina, que os animais que eles aplicaram eram animais leiteiros de alta produção. Então, o ECC é de extrema importância para ter essa resposta do ECG, né, da gonadotrofina coriônica equina. Então, animais de baixo ECC têm uma resposta elevada com relação à aplicação desse hormônio. Como os animais do estudo não tinham essa condição, eles não tiveram uma resposta tão adequada. Outra coisa que eles citaram também, que foi, eles encontraram poucos estudos com Doppler, que foi a tecnologia utilizada para eles para fazer essas avaliações foliculares, né? O Doppler era uma tecnologia mais nova, cara. O artigo ele já é um artigo de 2018, então era mais cara ainda. E com esse Doppler eles conseguiram fazer essas avaliações de perfusão sanguínea, de características mais precisas dos folículos, coisas que eles não encontraram em outros artigos. Meu nome é Enio Eduardo e eu vou falar dar continuidade na discussão, né? O tratamento com prostaglandina 2-alfa, 2 dias antes de retirar a progesterona, né, proporcionou um maior tempo para a diminuição do hormônio a níveis mínimos no período pré-ovulatório, né? E os parâmetros pós-ovulatórios e morfológicos do corpo lúteo não sofreram efeitos significativos no tratamento. No grupo com ECG, houve uma tendência de maior diâmetro, né, e elevada concentração de progesterona no pós-ovulatório. Mas, comparando tudo, não foi significativo, né? E isso acontece... E por que teve esse maior diâmetro, né? Porque o ECG ele age a nível folicular, o que ajuda a formação de corpo lúteo maior e mais ativo após a ovulação. A avaliação por perfusão sanguínea luteal pós-ovulatório evidenciou que todos os tratamentos proporcionaram adequados parâmetros estruturais e funcionais aos corpos lúteos, né? E também eles salientam bastante nesse estudo que a duração do proestro foi uniforme em todos os tratamentos. E como conclusão, o que a gente tem é que durante o proestro, o uso do luteolítico associado ou não com ECG se provou ineficaz, porque não teve uma melhora significativa, né? Em qualidade folicular, pré-ovulatória, morfológica e pós-ovulatória. Já o protocolo convencional de ATF, com só uma dose de prostaglandina 2-alfa, sem o uso do ECG, se provou o mais adequado. Eu vou trazer um pouco da crítica do grupo com relação ao artigo, né? O artigo, primeiramente, ele é muito bom, é bem completo, deixa tudo bem explicado de diferentes formas. A discussão do artigo que para o grupo, a discussão é o ponto principal de qualquer artigo, né? É onde o autor ele vai trazer essas correlações e provar porque o resultado dele foi o encontrado. Foi muito boa também, não foi uma discussão preguiçosa, entre aspas, naquele sentido de só comparar com outros resultados. Ele a todo momento trouxe essas comparações, mas tentando explicar o motivo de por que estava acontecendo isso. Talvez um pequeno deslize da discussão é ele ter comparado o rebanho leiteiro, nesse caso o gir leiteiro, né, que é o cruzamento de gir com holandês, com Bos-Taurus índicos, né, que é o zebu puro. Em certo momento. A gente sabe que a funcionalidade dos dois é diferente, então toda a fisiologia deles acaba afetando nessa resposta hormonal. Então é meio complicado tu comparar dois animais tão diferentes no mesmo trabalho. Outra coisa também que careceu, talvez, é a informação de produção leiteira desses animais. A produção leiteira, o metabolismo, ele está extremamente ligado à função reprodutiva também, à velocidade de metabolismo. Então, essa não informação talvez tenha deixado, mas bem pouco, enfraquecido o trabalho nesse sentido.